Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para fazer mais um vídeo falando de GNV para que possa ajudar as pessoas que pensam em botar GNV no seu carro, né? E tem uma dúvida se vai ficar bom, se não vai, se vai ficar econômico, se não vai. Pessoas que tiveram as mesmas dúvidas que eu tive. Eu tenho uma Tucson no GNV e eu já tenho alguns vídeos e todo mundo já viu, né? E é uma Tucson muito boa. Mas agora eu tenho outro carro, tenho um gordinho aqui que é um Sandero 2014, 1314, né? E eu decidi botar GNV nele também para ter mais economia. E eu quero falar um pouco dele agora, do Sandero 1314 no GNV. Esse Sandero, gente, eu botei o GNV nele uma semana atrás. Botei um cilindro de 14 metros. Eles dizem que tem 15, mas não tem 15, tem 14 e pouco. 14 e 30 por aí. E eu pus GNV nele. Já fiz uma viagem de Florianópolis ao Rio Grande do Sul, até Porto Alegre. Fui, na verdade, cheguei aí até Porto Alegre, depois São Leopoldo, depois Caxias do Sul. Eu fui com ele e pude ter uma média de consumo. É um kit quinta geração, né? Eu vou mostrar para vocês como é que ficou lá atrás. Aqui atrás ele ficou assim, ó. Esse é o meu Sandero, tá? Aqui atrás ele ficou assim, gente, ó. Ali para vocês verem como é que ficou. Ainda sobrou bastante espaço aqui, tá? Ó, sobrou bastante espaço ainda aqui. Dá para botar um... Olha, eu acho que ficou um porta-mala de um Gol. De um Gol G6. Eu tive um Gol G6, é bem parecido com o porta-mala de um Gol G6, tá? Então, eu fiz uma viagem com ele. Lá na frente ficou bem bom. Quase nem dá para notar aonde ficou instalado as coisas, tá? E falando de consumo, que é o que interessa, vamos ao que interessa, né, gente? Falando de consumo, o Sandero eu botei 14 metros, carrega 14, já chegou a carregar 14, mas tem que estar frio. O posto tem que ter pressão, mas ele carrega em média 12, 13, nessa média, tá? Então, gente, eu carreguei ele aqui em Florianópolis pelo preço do GNV, que tá aqui, dá 2,99, 3,9 o metro do GNV. Então ele rodou, uma vez que eu rodei até acabar, ele rodou 240 quilômetros com o cilindro cheio, tá? É um Sandero 1.0, tá? Sem ar ligado. Tá inverno, não liguei ar. Então, sem ar ligado, ele rodou 240 quilômetros com um cilindro de 14 metros de GNV, Sandero 1.0. Outra vez eu enchi, ele rodou 215, para vocês verem a diferença de um posto de combustível para o outro. Outra vez eu rodou 225, entendeu? Outra vez eu abasteci, gente, e aí tu faz a média, tem 4 luzes ali no botãozinho ali onde você muda, né? Eu notei que nessa vez que ele rodou 240 quilômetros, que foi a vez que ele mais rodou, a primeira luz apagou com 57 quilômetros. Dali, às vezes que ele rodou menos, ela apagou antes de 50 quilômetros. Porém, teve um posto que eu abasteci, que eu notei que a pressão era boa, que ele foi apagar com 63 quilômetros. Quer dizer, com aquele GNV ali, provavelmente ele ia rodar uns 260 quilômetros para mais. Mas como eu ia uma distância muito longa e não tinha GNV, eu tive que parar para abastecer antes que acabasse. E aí eu não pude ter aquela base.
Mas para deixar vocês bem cientes, dependendo do posto que você abastece, um cilindro de 14 metros num Sandero 1.0, ele vai rodar de 200 a 260, 280 quilômetros, dependendo do posto que você abastece. Gente, se rodar 200 quilômetros, eu já fiz os cálculos, a gente já está tendo economia, tá? Se rodar 200 quilômetros, já está tendo economia. 220 quilômetros, uma boa economia. 230 quilômetros, ótimo. Acima disso, já é uma maravilha. Então, compensa. Tá, tem variador de avanço? O meu Sandero não tem variador de avanço. Gente, tirando os morros, você quase não nota a diferença, tá? Se for BR, ó, daqui para o Rio Grande do Sul, não tem morro. Você nem nota nada. Eu fui, ó, 100, 110, 120, 100, 110, 120. Acredito que se eu fosse com menos velocidade, ele gastaria menos. O consumo seria menor. Não se nota diferença nenhuma. O Sandero é um carro muito bom para se botar GNV. Não se nota diferença. Dentro da cidade, você não nota que tem GNV. A não ser com o ar-condicionado ligado. Ele perde força. Todo carro perde força com o ar-condicionado ligado. Eu tenho a Tucson, com o ar-condicionado ligado, ela perde força. Isso todo carro acontece. Vale a pena? Vale muito a pena. Ótimo investimento, tá? Você bota, você vai viajar, você vai ter uma baita economia. Ó, eu fiz as contas na minha viagem, ida e volta. Você economiza na média de R$200 de economia se você fosse na gasolina, tá? Então você faz uma viagem e volta, você vai economizar R$200, R$250, R$300 de economia, a diferença com a gasolina. Então você vê, se você bota um GNV para pagar uma prestação de R$200, R$250 por mês, numa viagem que você faz, você tira a prestação. E você fez um baita investimento, porque dentro da cidade, hoje em dia, faz muita diferença. Espero ter ajudado. Se você tiver alguma pergunta, deixe aí nos comentários. Até o próximo vídeo.